Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar essa mensagem pelo nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, diversas entidades promovem ações de conscientização. Livro infantil Entre Asas e Histórias, um passeio por Campinas, é lançado na Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck. Com o aumento de casos de Mpox, Organização Mundial da Saúde faz alerta global para a doença. E no esporte, na Série B, Guarani sai atrás do Santos, não desiste e consegue o empate no Brinco de Ouro. E olha só, o programa Sesc Mesa Brasil, criado para minimizar a fome de alimentos, completa 30 anos. Então, sobre o trabalho realizado, os números aqui de Campinas e as ações educativas, eu aciono a repórter Ana Paula Meneghetti, que está no Sesc e tem as informações. Então, Ana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham o Câmara Notícia. Pois é, Gabriel, o Sesc Mesa Brasil ele foi implantado aqui em Campinas em junho de 2011 e já está formando aí uma rede de solidariedade. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a nutricionista aqui do Mesa Brasil, aqui em Campinas, que é a Priscila Ruiz. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, no Câmara Notícia. Para a gente começar aqui, né, nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho, Priscila, como que começou toda essa iniciativa, né? Como que esse programa ele é realizado na prática? O programa Sesc Mesa Brasil, ele atua combatendo a fome e o desperdício de alimentos e também com ações atuando a favor, né, da segurança alimentar e nutricional. Está presente em 20 unidades do Sesc aqui do estado de São Paulo. Eu estava lendo um pouquinho sobre o programa, né, Priscila, e eu vi que as nutricionistas, elas fazem um trabalho muito legal, né? Elas fazem toda a seleção desse alimento que seria aí jogado fora e vai parar na mesa de quem mais precisa, é isso? Sim, nós realizamos ações educativas, né, com os nossos funcionários, que eles vão até os supermercados, indústrias de alimentos e produtores rurais, coletam alimentos, fazem a seleção prévia, coletam alimentos que perderam valor comercial e distribuímos para instituições beneficentes. Isso é muito importante, né, Priscila? Até porque a gente sabe que o Brasil ele está entre aí os principais, né, países que tem esse desperdício muito grande de alimento, né? Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre os números, né, desse programa, quantas pessoas já foram atingidas, quantos quilos, até toneladas de alimentos já foram doados. Olha, atualmente o Sesc Campinas já faz a parceria com mais de 40 supermercados, né, doadores, dentre eles alguns supermercados da região, indústrias de alimentos e produtores rurais, e conseguimos arrecadar só esse ano mais de 150 toneladas de alimentos. Destas 150 toneladas de alimentos, já distribuímos para mais de 36 mil pessoas. Muitas pessoas atingidas, né, Priscila? Isso é muito bacana mesmo. E o programa também promove algumas ações educativas aqui no Sesc mesmo, né? Quais são essas ações para as pessoas que são atendidas nesse programa?
Sim, o Sesc Mesa Brasil, ele atua em 2 pilares, né? Então a gente tem a colheita urbana, que é essa que eu acabei de explicar, né? Que a gente coleta alimentos que iriam ser desperdiçados e leva à mesa para compor a refeição dessas pessoas carentes. E o segundo pilar são as ações educativas, né? Que além de fazer esse trabalho de doar, a gente também faz treinamentos com essas cozinheiras das oficinas para elas saberem aproveitar integralmente os alimentos, cascas, talos, sementes, para não ser desperdiçado nada. Nada pode ser jogado fora, né, Priscila? E para quem quiser ajudar, quem está em casa, fala, nossa, quero contribuir com o Sesc, quais são os pontos de coleta, onde que essas pessoas podem trazer, para onde essas pessoas, né, na verdade, podem levar esses alimentos? Esse ano, em 2024, o Mesa Brasil está comemorando 30 anos. E para celebrar esse marco, né, a gente está convidando o público para fazer parte também dessa ação de solidariedade. Então, a gente colocou aqui na unidade de Campinas, né, 2 pontos de coleta para o público trazer alimentos não perecíveis, né, arroz, feijão, açúcar, sal, óleo, para a gente, então, distribuir para essas instituições que são atendidas pelo Mesa. Então, a gente tem, além desses 2 pontos que estão aqui na unidade de Campinas, nós temos também 15 supermercados que são parceiros do Mesa e estão também fazendo a arrecadação de alimentos pelos clientes. É muito importante a população se engajar e ajudar, né, Priscila? Eu queria que você convidasse, então, os campineiros aí para movimentar esse programa e essa rede de solidariedade continuar se ampliando. Sim, então quero convidá-los, né, a fazer parte dessa rede de solidariedade, quem estiver querendo aí contribuir, além dos pontos no Sesc, os endereços, né, para quem quiser também doar nos supermercados parceiros, os endereços estão disponíveis no site do Sesc. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação. Então, gente, você que está em casa e quer ajudar nessa missão, né, muito importante aqui, você pode conferir, como a Priscila falou, todos os endereços que estão disponíveis no site do Sesc, que é o sesc.com.br. Gabriel, eu volto com você aí no estúdio. Rede de solidariedade importantíssima. O site aparece aqui embaixo da sua tela, no sesc.com.br. Então você entra e consegue participar desta rede, então, que é tão importante, que ajuda tantas pessoas, tantas famílias assim. Quero agradecer então a nossa repórter Ana Paula Meneghetti, a Priscila Ruiz, que é nutricionista aí do Mesa Brasil, aqui em Campinas, por todas as informações sobre este programa, então, que completa 30 anos. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque foi lançado ontem, aqui em Campinas, um livro infantil que conta a história da cidade a partir do diálogo de 2 andorinhas e um bem-te-vi. E a nossa equipe acompanhou este lançamento. Confira. A Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck foi o palco do lançamento do livro infantil Entre Asas e Histórias, um passeio por Campinas. O evento contou com a contação de história para cerca de 70 crianças de 3 a 6 anos do Instituto Popular Humberto Campos e também com a apresentação musical. A obra é dos autores Mauro Guari, Carol Matos e Larissa Alfonsi. É uma família de andorinhas que está fazendo a migração anual e eles, durante uma tempestade de verão, eles caem na Estação Cultura. Ali tem um velho bem-te-vi que vê a situação. O velho bem-te-vi, na verdade, é meu alter ego, sabe? Vê aquela situação e se propõe a ajudar as crianças. Só que como ele percebe que as crianças estão conversando sobre o local, sentiram um amor pelo local, até um pertencimento, uma curiosidade sobre o local, ele fala, ó, eu vou levar vocês para procurar seus pais, só que nesse caminho que a gente vai fazer, nós vamos percorrer diversos lugares da cidade e eu vou tentar contar um pouco da história desses lugares para você. A hora que eu pensei no bem-te-vi, eu me vi, sabe, tentando falar com as crianças, mostrar algumas coisas da cidade para as crianças. E aí o alter ego está nesse sentido,
de encaminhar um pouco as crianças por esse mundo. Os nomes dos principais personagens da história têm relação com figuras importantes da cidade de Campinas. As andorinhas Maria e Carlos fazem referência à cantora lírica Maria Monteiro e ao maestro Carlos Gomes. Já o Bem-te-vi, o professor Francisco, faz menção a Francisco Glicério. Durante a história, até reencontrar os pais, as andorinhas, junto com o Bem-te-vi, passam por vários lugares, como monumentos, prédios históricos e áreas públicas de Campinas. Esse livro ele nasce, com a ideia de aproximar as crianças dos monumentos e dos elementos que nós temos na nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade que tem muita história, é uma cidade construída por muitas mãos, e essa cidade e as crianças precisam ter esse contato até para conta da construção da própria identidade. Então a identidade da criança ela se dá também pelo local onde ela vive, das suas histórias, do que aconteceu antes dela. E o objetivo desse livro é isso, é trazer histórias que são contadas por passarinhos, mas também histórias que são contadas por tijolos, por pedras, por ruas, Os lugares que a gente habita também contam histórias. Então esse é o nosso principal objetivo aí com esse livro. O livro conta com ilustrações coloridas da artista Lili Momisso sobre fotos de Campinas e também da Larissa Alfonse, uma das autoras da obra, que foi quem desenvolveu a capa do exemplar. Foi a primeira vez que eu tive esse contato com a ilustração. E foi meio assim, no feeling mesmo. Eu fui testando várias técnicas de aquarela, giz pastel, lápis de cor. E a gente foi conversando, trabalhando o processo do livro. O que a gente gostaria de colocar na capa, que foi escolhida a Estação Cultura, que é o lugar onde aconteceram muitas histórias e ainda acontecem. Um ponto bastante importante na cidade. E as andorinhas, para representar os 4 personagens, além do professor Bem-te-vi. A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, esteve presente no lançamento do livro infantil. Eu acho que quando a gente fala de pertencimento, gerar para essa nova geração poder entender que depende de todos nós cuidar da cidade. E eles precisam conhecer essa cidade para eles cuidarem. Então, você contando a história de Campinas de uma forma lúdica, e eu sempre digo a importância de trazer esses eventos para dentro da biblioteca, que é um lugar que na minha idade eu frequentei muito, mas a nova geração é totalmente digital. Então, a gente precisa voltar a mostrar para eles a importância de conhecer os livros, e esses projetos trazem eles de volta para o espaço e falam sobre a história da nossa cidade de uma forma que eles vão se sentir parte dela, Então, isso eu acho muito importante porque propaga também o cuidado com o nosso patrimônio. Neste período de agosto, se comemora anualmente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E diversas entidades estão promovendo ações de conscientização. A APAI Campinas abriu os trabalhos com uma ação de solidariedade que vai beneficiar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. De 21 a 28 de agosto acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída pela Lei Nacional 13.585 de 2017 e visa conscientizar a sociedade sobre os direitos e os desafios dessas pessoas, além de promover a inclusão e combater o preconceito e a discriminação. Esse ano, o título é a nossa história. Quem somos e o que fazemos? A história é construída em cima de quem são, Qual a trajetória, o que deixou. E a diferença é o que nos torna únicos. A abertura da semana aconteceu com uma ação solidária. Nada mais adequado do que nós iniciarmos a semana trabalhando solidariedade, trabalhando amor ao próximo, cuidado com o outro. Isto é reflexão de cidadania e inspirado numa cultura de paz. Eles fizeram bilhetinhos dedicados, com mensagens para a PAI de Porto Alegre. Por que foi escolhida a PAI de Porto Alegre? Por conta do estado, o que eles vivenciaram na tragédia climática, onde a maior parte da população estão ainda tentando se recuperar. A gente gosta bastante de fazer
apoio morais para mandar para o Rio Grande do Sul. Na minha opinião, acho que eles ficaram muito bem, porque ver que outra gente também está ajudando eles, né? Estão lembrando deles, não só a região lá que aconteceu, mas eu acho que eles ficaram felizes mesmo. A gente teve que formular algumas, porque a gente, não tinha ideia, mas com o nosso pedagogo, ele ajudou um pouco a gente e a gente fez as frases. Amor, gratidão, esperança e emoção. As lingeries doadas para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul chegarão para a PAI de Porto Alegre com as mensagens dos alunos de Campinas. E de lá seguirão para os pontos de entrega. É exatamente isso que lá no Sul eles estão precisando. Porque muitas coisas foram doadas para o Sul. Fogão, geladeira, colchão, agasalhos, né? E até mesmo lingerie nós chegamos a levar. Agora, o que eles mais precisam lá? Amor, afeto, carinho, né? E saber que pode ter esperança do novo amanhã. 12h mais 16 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, a terceira etapa do Arena Freestyle Show vai ocorrer no dia 31 de agosto, 7 horas da noite, no Parque Ecológico e vai contar com a presença de pilotos renomados, hein? O Fred Krilos, Jeff Campassi, Marcelo Simões. A entrada, 3 litros de leite longa-vida em uma ação social promovida em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do município. Se interessou pelo evento, quer ir lá assistir? Os ingressos estão disponíveis para troca até esta sexta-feira, hein? Amanhã, dia 23, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Um dos locais para fazer essa troca, levar os 3 litros de leite, é no Paço Municipal, na Prefeitura. E olha só, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 1.484 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Há vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de padeiro, analista de manutenção, equipamentos industriais, atendente e balconista, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar financeiro, bombeiro hidráulico, cozinheiro de restaurante, farmacêutico, funileiro de veículos, operador de caixa. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. E recepcionista de consultório médico meio período. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. A terceira edição do Festival Crie Como Quem Luta, realizado pelo coletivo Caju Cultura, tem como objetivo valorizar as mulheres artistas do estado de São Paulo. E este evento vai ser realizado entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro. Pelo menos 5 oficinas serão oferecidas, como encontros voltados para o despertar da arte em áreas diversas, poesia, dança, acrobacias, gestão cultural.
As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de agosto por meio de um formulário que você encontra no site www.cajucultura.arte.br. O site está aqui embaixo da sua tela, cajucultura.arte.br. E olha só, a última reunião da Frente Parlamentar de Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Econômico de Campinas teve um caráter um pouco diferente. O foco desta vez foi no impacto gerado na economia pelos profissionais da beleza do distrito do Campo Grande. Hora das notícias do Legislativo. Uma enquete virtual elencou os 100 profissionais da beleza que mais se destacaram entre a população do distrito do Campo Grande. Como agentes de relevância para a economia local, a Frente Parlamentar de Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Econômico de Campinas homenageou cada um dos 100 profissionais em sua última reunião com a entrega de uma honraria. A representante dos profissionais falou em nome dos homenageados. Eu já estou na área há 23 anos, né? E é um imenso prazer. É uma área, assim, que mexe com tantas emoções, com tantas, pessoas que lidam com a gente todos os dias. Os profissionais de beleza têm um papel fundamental na vida das pessoas. Não apenas transformamos a aparência, mas também elevamos a autoestima e bem-estar de nossos clientes. Cada corte de cabelo, cada maquiagem, cada tratamento estético é feito com dedicação e carinho, visando sempre o melhor para aqueles que confiam em nosso trabalho. A homenageada destacou o papel social e humano do profissional da beleza. Nosso trabalho vai além de estética. Somos confidentes, ouvintes e muitas vezes amigos. Criamos laços, compartilhamos momentos e histórias, e isso se torna parte importante na vida de muitas pessoas. Ver o sorriso de satisfação no rosto de uma cliente é a maior recompensa que podemos receber. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque o Legislativo Campineiro sediou a entrega do título Símbolo da Cultura Arquitetônica e Preservação Histórico-Ambiental Antônio da Costa Santos. Confira como foi. Na última semana aconteceu a 73ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, no plenário da Casa Legislativa. Na solenidade, o arquiteto Adriano Leal Stancati recebeu o diploma Símbolo da Cultura Arquitetônica e Preservação Histórico-Ambiental Antônio da Costa Santos. É com muita honra que eu recebo esse mérito. Bom, todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que eu amo arquitetura. Eu cresci vivendo, né? Minha mãe tinha loja artefato em Campinas, então eu fiz todo o treinamento no artefato, como que era a fabricação dos móveis, toda a parte de interiores. Então, meu pai é engenheiro, minha mãe designer. Eu falei assim, eu vou ser arquiteto, porque eu não quero... eu quero mesclar exatamente as duas profissões que eu aprendi desde cedo. Adriano é proprietário de um escritório de arquitetura e design da cidade. O arquiteto já gerenciou mais de 1000 projetos de arquitetura e consultoria de design de interiores. São 26 anos de história, né, e desafios e conquistas, mas eu, como você me falou, bom, esse é o meu principal projeto, né, que são os meus 3 filhos lindos, e eu ainda me sinto começando. Quando você me falou, né, eu ainda me sinto começando, ainda me sinto com aquele gás de acordar cedo e construir, de criar projetos incríveis, desafiadores, mas a gente cria projetos assim, com paixão, né? Quando você faz com paixão, é Deus, né, agindo, né? Então, parece que não é a nossa mão, a nossa criatividade, né? Veio uma coisa além. A reunião solene de número 74 deste ano homenageou uma artista plástica e um dentista pelos feitos sociais. Embora de profissões diferentes, o casal, que também faz parte do Rotary, prestou serviços nas respectivas áreas de atuação e também em ações de recuperação ambiental de áreas degradadas.
A 74ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas homenageou duas personalidades. O diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira foi concedido a Jorge Antônio Pereira. Já o diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro foi concedido a Marilene Laubstein. Meus amigos queridos, hoje, ao refletir sobre a caminhada de fé e gratidão, meu coração transborda de agradecimento ao Deus Pai. Cada um de vocês tem sido uma bênção em minha vida. A fé que compartilhamos nos sustenta e nos inspira a seguir adiante. E é com grande satisfação que me dirijo a todos vocês nesta Casa Legislativa. Acredito no poder da união em prol do bem-estar da comunidade. É a primeira vez que acontece uma homenagem a esse nível, em que dois vereadores tiveram a sensibilidade de prestar essa homenagem, sem saberem que as pessoas homenageadas eram um casal que está convivendo há mais de 60 anos ou 67 anos e que está muito feliz por estar aqui hoje. Os homenageados são casados, têm 3 filhos, 3 netos e um bisneto. Ele, dentista, e ela, artista plástica, musicista e poeta. Ambos membros do Rotary. Na década de 90, Marilene iniciou um de seus grandes feitos. Em 1996, criei a Associação Moradores e meu objetivo era revitalizar o Ribeirão Mato Dentro e recuperar todo o espaço que estava degradado. Graças ao esforço da comunidade, a diretoria Mopai, conseguimos conquistar a credibilidade dos órgãos da Prefeitura Municipal de Campinas e com os fiéis profissionais, Domício, Tiãozinho, Manolo, Edson, Leonir, Francisco, Zé Garrido, Gil, Aprígio e muitos outros, Osias, conseguimos devolver a vida aos afloramentos de águas e ao Ribeirão Mato Dentro. Com uma carreira de mais de meio século, Dr. Jorge é reconhecido pelos prestadores da homenagem como, além de um excelente profissional, um trabalhador dedicado às causas sociais. A felicidade invadiu a minha alma, na melhor idade, com tão significativo diploma, que enaltece a minha atividade profissional que escolhi, que pude, através dela, ajudar a saúde das pessoas como um todo. Ontem, no Brinco de Ouro, o Guarani, na lanterna, recebeu o vice-líder Santos. Encarou de igual para igual e, no fim, conseguiu um merecido empate. Logo aos 40 segundos de jogo, Ayrton recuperou a bola no campo de defesa. Avançou e da meia-lua jogou no cantinho de Gabriel Brazão, que mandou para escanteio. Em seguida, o Guarani recuperou a bola já no campo de ataque e Pacheco arriscou de perna esquerda. Nesta, Gabriel encaixou. O Santos respondeu com Júlio Furque, que pegou o rebote, acertou o cantinho e Pegorari foi lá buscar. Ayrton cobrou falta e Gabriel Brazão espalmou. O Santos também chegou em cobrança de falta, desvio de cabeça, mas nos braços de Pegorari. Até que aos 23 do segundo tempo, o Santos tocava a bola e o sistema defensivo do Guarani foi recuando, deixando o campo para Escobar com a bola, até que ele finalizou e no fundo das redes, 1-0 Santos. Só que o Bugre não desistiu. Aos 42 minutos, Heitor cobrou falta na barreira.
A bola sobrou para Marlon, que cruzou na medida para Anderson Leite. Subir mais que todo mundo, cabecear no fundo das redes. Gol merecido e para dar números finais. No brinco de ouro, Guarani 1, Santos também 1. Boa partida do Guarani, chegou à terceira partida sem derrotas, são 2 vitórias e agora este empate, o que comprova a reação na Série B. Enfrentou o Santos, equipe que certamente vai conquistar o acesso à primeira divisão, então o Guarani dá mostras que de fato entrou na competição, está brigando para deixar primeiro a lanterna e depois a zona de rebaixamento. O Bugre ainda está na última colocação, tem 18 pontos, 1 atrás do Brusque, que é o penúltimo colocado, e 6 atrás do CRB, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Guarani volta a campo no domingo, 4 horas da tarde, contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Meio-dia mais 31 minutos. Você sabe o que é a Mpox? Com o aumento de casos, a doença passou a ter alerta global pela Organização Mundial da Saúde. E por isso, no quadro de hoje, nós vamos saber quais são os sintomas e tirar as dúvidas sobre esta Mpox na entrevista da jornalista da Ana Paula Meneghetti com um especialista no assunto. A partir de agora, é o nosso quadro de saúde. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o surto de Mpox como uma emergência de saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou recentemente que a Mpox é mais uma vez emergência de saúde pública de importância internacional. No Brasil, 709 casos por Mpox foram notificados neste ano. Desde 2022, o país já registrou 16 mortes e em Campinas também os registros voltaram a crescer. O Ministério da Saúde informou que já instalou um centro de operações de emergência em saúde para coordenar as ações de resposta à Mpox. Quem vai falar sobre esse tema é o médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Halcyon Teixeira. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Olá, eu que agradeço. Doutor, para a gente começar, né, sobre esse tema que está sendo bastante discutido aí na mídia, né, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a Mpox e como que ela é transmitida. Mpox é um vírus da família do vírus da varíola, tá? E que, em princípio, ela causava alguns surtos em alguns países da África, eram surtos localizados e a transmissão dela é principalmente de pessoa a pessoa, do contato próximo ali de lesões, e os casos se iniciavam inicialmente do contato com algum animal infectado. Então, era uma transmissão silvestre, né? Que aí depois poderia fazer esse surto de pessoa a pessoa e causar mais casos em humanos. E era, então, uma doença localizada ali na região, com algumas surtos fora da África, mas muito pontuais, e que em 2022, né, uma variante do Mpox conseguiu, né, sair daquela região de maior transmissão e causar esse surto maior mundial, que durou até o começo de 2023. O que chamou a atenção foi essa facilidade maior de transmissão pessoa a pessoa, que até então não havia sido relatado, porque eram casos mais pontuais, mas isso se controlou, de uma maneira ou de outra se controlou, apesar da gente continuar tendo alguns casos esporádicos, como você falou, a gente ainda vive com muito menos casos do que a gente teve, mas o vírus ainda circula. Porém, o que a gente está vendo nesse momento é uma outra variante do vírus, que até então não estava causando casos,
que passou a causar um grande número de casos, parece ter se adaptado ali à transmissão, e fez um novo surto inesperado nesses países da África e que tem se espalhado lá, e com esse alerta, então, pela OMS, da possibilidade do espalhamento mundial desse nova variante do vírus. Doutor, esse alerta aí da OMS foi feito por conta dessa nova variante, é isso? Foi feito por duas coisas. Pela nova variante, que até então não existia, que foi identificada, essa mutação, né? Atualmente a gente consegue entender um pouco melhor, depois da Covid, o que são as mutações, né? O vírus, então, se adaptou, mudou um pouco, se modificou um pouco, e também pela a quantidade de casos que têm sido vistos e pelo espalhamento de mais países ali ao redor, coisas que a gente não via até então, né? Até então a gente via surtos localizados, regiões localizadas, mas agora a doença parece que está um pouco saindo do controle e fugindo um pouco dos países que tinham o maior número de casos, com mais casos sendo diagnosticados, e ontem com um relato do primeiro caso fora do continente africano. Então, esse alerta serve para que ações, né, sejam feitas e que, se houver suspeita de casos, a gente siga indo atrás, investigando para tentar conter o espalhamento do vírus. Doutor, o que significa na prática para o Brasil esse alerta feito pela OMS, né, esse estado de emergência internacional? Na prática, isso traz bastante coisas para a gente, né? O primeiro de todos é o reforço do alerta epidemiológico, ou seja, existe uma doença atualmente que potencialmente com um risco de agravamento, de espalhamento aí por todo o mundo, incluindo o Brasil, devido à mobilidade que a gente tem, as viagens, e uma característica desse vírus, que é o período de incubação, que é desde o contato com o vírus até a pessoa ter os sintomas, pode chegar até 21 dias. Então, a pessoa pode ter tido contato lá atrás, ter saído da área de transmissão e ter vindo ao Brasil. Então, existe esse reforço epidemiológico, primeiramente, o reforço dos fluxos de atendimento, ou seja, se eu tiver uma suspeita, quem vai atender, reforço nos laboratórios em termos de insumos, e também depois a segunda parte, que é o acompanhamento dos casos, já que esse paciente às vezes fica de 2 a 3 semanas em isolamento até que todas as lesões sumam, para que a gente não tenha aí a transmissão para outras pessoas. Então faz com que a gente tenha que discutir o tema e tenha que reforçar todos os processos em relação tanto à vigilância epidemiológica quanto à doença e o pós-diagnóstico. Doutor, eu acho importante a gente falar aqui, para quem está acompanhando o quadro, né, quais são os principais sintomas e sinais, né, dessa doença. Como toda doença infecciosa, inicialmente ele pode ter sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, aumento dos gânglios, mas depois a característica principal dele é o aparecimento de lesões de pele, tipo umas bolhas muito dolorosas, né, que podem ser únicas ou múltiplas, em regiões, às vezes, de genitais, regiões perianais, ou localizadas em outras partes do corpo, depende de onde o vírus entrou, e que são muito dolorosas e que levam o paciente, então, a procurar um serviço de saúde. Então, lembrar que hoje a gente, tendo uma única lesão, se eu tiver tido contato com alguém, eu já entro como caso suspeito, mas geralmente as pessoas têm um pouco mais de lesões dolorosas por todo o corpo. Esse último surto que teve aqui mundial, ele foi um pouco mais localizado em regiões genitais e perianais. Doutor, para a gente reforçar aqui, a transmissão, ela é pela pele, pelo ferimento, né, pela ferida que se abriu ali, ou por vias respiratórias também? Eu gostaria que o senhor reforçasse isso para esclarecer para quem está em casa. Claro, isso é muito importante a gente tirar todas as dúvidas. Existe um risco potencial até de ter uma transmissão respiratória, ou seja, se eu estiver num ambiente
e perto de uma pessoa eu me contaminar pela saliva por secreção, mas o principal, como a gente viu, é a transmissão através do contato, ou de contato pele a pele, que é o mais comum, ou através do contato das feridas, ou naquela fase que o paciente ainda vai desenvolver as feridas e que já tem ali o vírus replicando, ou às vezes através de roupa, toalhas, que a pessoa que está com mpox tem usado recentemente também, porque depois de um tempo o vírus morre e aí ele não transmite mais. Então, a gente reforça que a principal forma de transmissão é o contato, e por isso que depois de feito um diagnóstico, o paciente que está com a doença tem que esperar todas as lesões cicatrizarem, ficarem a pele sã mesmo, uma pele nova, para ele poder voltar a circular. Isso é uma das partes mais difíceis, às vezes, do tratamento, porque são períodos de isolamento longos. Doutor, uma questão aqui que a gente tem que levantar, né, porque as pessoas, depois da pandemia, né, ficaram com muito medo, né, de acontecer aí uma nova pandemia, um novo vírus. Então, eu gostaria de saber, né, se essa declaração de emergência, se ela representa um risco aí de uma nova pandemia, como a gente viveu com a Covid-19. Nesse momento é precoce, a gente precisa avaliar todas essas, o ritmo de transmissão, mas lembrando, né, na pergunta anterior, a mpox, a principal forma de transmissão é de pessoa a pessoa e não respiratória. Essa é a principal diferença, né, da Covid, onde a forma de transmissão era através de gotículas, né, das vias respiratórias, o que é muito mais fácil de transmitir, por isso que os vírus respiratórios entram em alerta máximo aí para risco de disseminação mundial de pandemia. Ainda muito precoce são as tentativas nesse momento, então, de conter esse novo surto e de que a gente não tenha aí uma pandemia. Mas existe um risco mínimo, mas existe, porque pandemia é uma definição da doença estar em vários locais do mundo ao mesmo tempo, vários continentes do mundo ao mesmo tempo, e o mpox ele pode ser que ele tenha essa capacidade, mas a gente precisa também ver o ritmo de transmissão, como é que vai ser. Por isso que é tão importante, né, doutora, a OMS já ter feito esse alerta, e aí os países já começam a tomar essas providências, né, já se antecipando, né? É muito importante, porque daí há todo um reforço em relação aos casos suspeitos, aos países que estão tendo a transmissão, né, a avaliação aí de possíveis, da intensificação da ajuda, tanto financeira como de recursos humanos a esses países. Como eu falei, é muito difícil, às vezes, a orientação no pós-diagnóstico. Primeiro fazer o diagnóstico, que é complexo para alguns lugares, porque envolve uma técnica chamada biologia molecular, que nem todo local tem, são de laboratórios específicos para isso, e depois o isolamento, ou seja, a pessoa tem que ficar isolada num local, sem contato próximo, enfim, com outras pessoas, até que todas as lesões cicatrizem. Então é importante esse aporte, tanto de conhecimento financeiro e de recursos humanos, e também da busca por tentativas de vacina, né, que já existem, mas numa quantidade muito pequena hoje no mundo, e essa tentativa de fazer com que mais empresas consigam produzir essa vacina, para a gente fazer esses bloqueios de surto, reforçando que a vacina não é para todo mundo, né, nesse momento, mas sim para a gente tentar conter a disseminação da doença nesses locais de maior transmissão. Doutor, falando da vacinação, para quem que ela é indicada especificamente? Hoje, era uma vacina que era muito específica, né? Era uma vacina que é para proteger, em princípio, contra a varíola, mas que tem uma proteção cruzada contra esses vírus da família da varíola. E ele era reservado mais até para a população que ia entrar num alto risco de contato biológico, né? Até de guerra biológica, se discutia um pouco isso. Ou profissionais que trabalhavam em laboratório contendo esse vírus para tentar se proteger de uma infecção ali no manuseio do vírus.
A partir do surto de 2022, houve uma recomendação de tentar vacinar as populações de maior risco. Naquele momento existia que era a população de homens que faziam sexo com homens, porque ele adquiriu uma certa propriedade igual a uma transmissão de uma infecção sexualmente transmissível, apesar de não ser, tá? E atualmente as orientações é de tentar fazer o bloqueio local daqueles países com maior risco e nas regiões de maior transmissão. Mas nesse momento a gente já sabe que não tem vacina para todo mundo, por isso também se alerta da OMS essa tratativa de tentar fazer a fabricação de maior quantidade de vacinas para a mpox. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço e vamos tirando as dúvidas, que é importante não fazer o alerta sem que a gente tenha um maior conhecimento em relação aos casos. Com certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Meio-dia mais 46 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo e você que está nos assistindo, tem pet na sua casa? Você escova os dentes dele? Se a resposta for sim, quantas vezes por semana? Bom, a nossa equipe consultou um especialista que vai tirar muitas dúvidas a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Escovar os dentes é essencial, mas você tem feito isso no seu pet? Então acompanhe agora o É o Bicho e aprenda a fazer a melhor higiene bucal no seu animalzinho. Não há quem resista ao encanto pelos dentes dos animais. Uns são pequenos e outros causam espanto pelo tamanho, mas para que ele esteja sempre saudável, é preciso de alguns cuidados no dia a dia do pet, desde recém-nascido. O ideal a gente pede que comece já a fazer desde pequeno, porque ele tem que acostumar com a manipulação na boca, né? Que é uma coisa mais difícil da gente conseguir, principalmente em gato. Então a gente pede que já comece a ter os cuidados desde sempre, mas não precisa colocar pasta, não precisa colocar nenhum produto. Pode usar dedeira, pode até usar o próprio dedo ou uma escova pequenininha, só para ter o hábito de fazer a manipulação na cavidade oral. E depois, quando já tiver trocado os dentes, daí a gente pede para usar uma pasta, um gel, alguma coisa assim. Entre os 4 e 7 primeiros meses de vida, os dentes de leite começam a cair aos poucos, sendo substituídos pelos dentes permanentes, num processo que pode demorar até 2 meses. A partir dos 4 meses começa a trocar os dentes e os caninos demoram um pouquinho mais, pode ser por volta de 6 a 7 meses. Os dentes de leite são mais branquinhos e pontiagudos, por isso as mordidas dos filhotes são tão doloridas. Mas existem raças que essa troca não é nada fácil, podendo até nascer encavalados por causa de um desalinhamento da arcada dentária. Eu não diria mais cuidado, mas assim, as raças braquicefálicas, shih tzus, as que têm a cavidade oral um pouco menor, o crânio reduzido. Então a gente tem os shih tzus, os lhasas, pequinês, chihuahua, eles acumulam mais tártaro mais rapidamente. Principalmente os pacientes também que o dente de leite não caiu. Então eles acabam ficando com o dente permanente e o dente de leite juntos. Então isso acumula mais tártaro. Por isso que é importante a avaliação do veterinário, a gente conseguir fazer esse diagnóstico e indicar da melhor forma a limpeza, o melhor tratamento para esse paciente. Há quanto tempo, mais ou menos, começa a dar problema no animal, se você não tiver uma higiene bucal legal? A partir dos 3 anos de idade já começa a acumular a placa, já começa a acumular o tártaro, Pode começar a acumular. Então, a partir dos 3 anos de idade é importante fazer essa consulta no veterinário. A recomendação é que seja anualmente, mas como às vezes a gente já atende para vacinação anual, a gente já aproveita e já avalia o paciente como um todo. Mas a partir dos 3 anos já é uma coisa que tem que
pensar em fazer a limpeza profissional. A própria anatomia da boca e dos dentes do animal leva a uma predisposição maior da criação de tártaro, e isso pode causar doenças em seu animal. Além das doenças de cavidade oral, que a gente começa a ter gengivite, periodontite, e pode fazer até uma comunicação oronasal, às vezes o paciente chega espirrando, então essa bactéria que fica acumulada na boca, ela pode começar a pegar a corrente sanguínea, pode desenvolver uma endocardite, problemas renais, problemas no fígado, e às vezes diarreia que a gente não consegue dar resolução no quadro, e muito provavelmente às vezes é por causa de uma doença periodontal avançada. A única solução contra o tártaro é o tratamento cirúrgico, chamado de tartarectomia, e o procedimento precisa ser feito com anestesia geral. O que mais traz o tutor para o consultório é o hálito, é o mau hálito, né? Porque tem um contato muito próximo e fala, nossa, tem alguma coisa errada. É o primeiro sinal que aparece. Depois disso começa com gengivite, acúmulo de placa e vai evoluindo para acúmulo de tártaro, infecção bacteriana crônica, né? E chega até perder dente, né? Até a perda dos dentes. Além desses sinais que a gente consegue avaliar, que é muito difícil o tutor às vezes conseguir ver, porque muitas vezes os caninos estão com uma saúde boa, a superfície não está tão contaminada e é mais os molares. E é muito difícil o tutor conseguir avaliar os molares. Então, por isso que o médico veterinário entra, principalmente em gatos. É mais difícil identificar em gato, porque o tutor, para ele conseguir abrir a boca do gato em casa, já é muito complicado. E os caninos, eles costumam ficar mais limpos. Geralmente, a afecção dentária dos gatos é em molar mesmo. E essa afecção dentária no gato, por exemplo, como que o tutor vai identificar? Porque isso acarreta outros problemas no bichinho. Isso, ele identifica, às vezes ele não está mais aceitando a ração seca, né? Apesar de que os gatos não costumam mastigar a ração, raramente os gatos mastigam a ração. Então a gente costuma falar que nos gatos é uma doença silenciosa, como a maioria delas, né? Porque os gatos, eles não contam nada pra gente. A falta de higiene pode acarretar as mesmas doenças que os cães. A gente tem outras doenças mais específicas dos felinos, que é a complexo gengivite estomatite, que tem bastante úlcera, lesão em cavidade oral, mas isso realmente é muito difícil o tutor perceber. A gente já tem uma rotina grande de gato aqui na clínica e aí a gente percebe como é uma novidade que a gente traz para os tutores, que ele tem alteração na boca. Geralmente o que o tutor percebe é que ele está comendo menos, está se alimentando menos. Por isso a importância de manipular já a boca deles desde cedo. E o tutor ter essa disponibilidade de abrir a boca e querer ver, né? Porque geralmente não é uma coisa que a gente costuma fazer. Esse cuidado do tutor tem que ser todos os dias, uma vez por semana, uma vez ao mês, como funciona? Uma vez por semana é o que a gente mais vê, porque é quando geralmente, principalmente os cães vão tomar banho no pet shop e já tem a escovinha lá e a pasta lá, né? Não que isso seja ruim, mas só fazer uma vez por semana não previne corretamente o acúmulo da placa e do tártaro, né? A gente sabe que a partir de 24 a 48 horas, a placa já começa a se formar em cima de uma superfície dentária limpa. Então, precisa ser todos os dias, se possível, pelo menos 3 vezes por semana. Mike tem 11 anos e há 2 passou por cirurgia de raspagem nos dentes, depois que sua tutora, Vanessa, foi alertada durante consulta veterinária dos possíveis riscos à saúde. Os dentes do Mike ficaram maravilhosos, já faz 2 anos e mesmo assim ainda continua bom. Desde que ele fez a cirurgia e tudo mais, ele apresentou melhoras em alguma coisa? Muito. O que foi? Ele come, parece que melhor. A gengiva dele não é mais inflamada, porque ficava toda vermelha, assim, de inflamação, de tanto tártaro. E ele não tem mais mau hálito, porque o mau hálito dele, se chegava perto, você sentia um cheiro muito forte. A prevenção é a melhor forma de garantir a saúde do pet e manter a alimentação balanceada é muito importante. Os cães que comem alimentação natural ou que comem alimentação mais pastosa, se não tiver o cuidado de fazer a higiene bucal, depois eles podem acabar acumulando mais tártaro do que os outros que comem ração. Geralmente a ração ou os petiscos que a gente ajuda também a limpar o dente, acaba ajudando a fazer esse atrito no dente, na superfície do dente, então limpa um pouco. Coisa que a gente não tem com a alimentação pastosa. Então, a alimentação ela pode influenciar dessa forma. Para saber se está tudo em ordem, é necessário que o tutor sempre abra a boca do pet para verificar a coloração dos dentes, da gengiva e língua, mesmo fazendo uso da variedade de produtos que o mercado oferece. A gente usa um produto que ele pode ser em spray ou em gel, depende do paciente, o que ele aceitar melhor.
E tem também os produtos que a gente coloca na água. Ele não funciona exatamente como um antisséptico, mas ele ajuda a proteger a superfície dentária para acumular menos placa. E isso tem que ser com a supervisão de um veterinário, ou o tutor pode ir lá na loja e escolher um produto? Cada veterinário tem acho que depende muito da experiência do veterinário com o produto, né? Mas a maioria dos produtos, eles são muito eficazes para esse tipo. Acho que o principal mesmo é a escovação, é o atrito de alguma forma. Tequila é uma Golden de 1 ano e já está bem acostumada a escovar os dentes. Pode ser uma escova de dente comum, pode ser uma escova de dente de cães, mas a gente indica geralmente, quando é um cachorro com uma boca menor, pode ser uma escova de dente de criança mesmo, que ela é menorzinha e ela é mais macia, né? Se bem que hoje em dia na veterinária a gente já melhorou bastante essa qualidade da escova. O tutor pode usar o gel. O gel ele não tem necessidade de escovação, tá? A gente pode passar o gel no dedo ou passar diretamente na boca e aplicar sobre toda a superfície dentária e gengival do paciente. Ela mesmo, com esse movimento da bochecha, ela já acaba distribuindo o produto de uma forma uniforme. Então não tem necessariamente a necessidade da escovação. Ou então a gente pode usar também o spray. O spray, a gente levanta aqui. Além do Mike, aquele senhorzinho que fez a cirurgia e que apareceu no início da reportagem, tem a Phoebe e o Nick, que desde cedo já estão se acostumando com a limpeza dos dentes. O Nico ainda é muito novinho, ele acabou de fazer 2 anos, então ele é meio arredio ainda. Então eu mostro a escova, eu começo a passar aqui, ele já faz assim com a cara e eu não consigo. Tem dia que eu nem consigo, mas é costume, cachorro acostuma com tudo na vida. Você vai de boa com ele, sem forçar, ele vai aceitando. O tempo em Campinas permanece firme ainda hoje em virtude da persistência da massa de ar quente e seco que atua aqui sobre a região, o que mantém as condições de céu predominantemente claro, temperaturas elevadas para esta época do ano. E amanhã ainda faz calor, viu? Com a presença do sol, algumas nuvens e ainda não chove. Vamos às temperaturas então para esta sexta-feira, 23 de agosto, mínima de 16 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 34 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.